Aleluia, boa noite, a paz do Senhor, podem se assentar. Aleluia, que louvor maravilhoso, que noite maravilhosa, sabe? Como é gostoso nós levantarmos as nossas mãos, como foi na primeira música, na consagração, depois nas demais músicas também. Todas as vezes que nós levantamos as nossas mãos para os céus, nós fechamos nossos olhos, nós olhamos firmemente para Jesus. Poxa, irmãos, não existe uma paz maior que possa alcançar nosso coração. Não existe nada melhor, não existe nada maior que pode colocar tudo em ordem, sabe? Na nossa cabeça, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Às vezes a gente está com a nossa cabeça cheia de problemas, cheia de pensamentos, cheia de coisas. E todas as vezes que nós levantamos nossas mãos, seja nos nossos quartos, seja aqui na igreja, onde quer que a gente esteja, a gente tira um tempo para estar com o Espírito Santo. Sabe, é impossível a gente não ser tocado por Ele. Sabe, quem aqui já veio aqui, já está com o seu coração em paz, já está com o seu coração mais leve, você pode engrandecer o nome de Deus, pode agradecer a Deus por isso. Sabe, eu não sei você, mas eu já estou muito mais leve. Para mim já valeu a pena me deslocar da minha casa e vir para cá. E você que está em casa, eu te encorajo a estar aqui nos cultos. Sabe, você que está aqui, eu te encorajo a estar aqui nos cultos durante a semana também, durante os domingos. Sabe, Deus ele tem se manifestado e como é lindo a gente poder desfrutar disso. Como a Fran disse, é maravilhoso a gente estar em casa, mas quando a gente está em conjunto, numa união, sabe, como isso é poderoso. E eu quero começar essa noite falando para vocês que Deus, o maior de todos os espíritos, habita dentro de mim e de você, e Ele já venceu tudo. Sabe, eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, eu não sei o que você tem esperado de Deus nesses dias, se é uma resposta de oração, ou o que quer que seja, sabe, o maior de todos os espíritos habita dentro de mim e de você, e cabe a nós consultá-lo a todo momento. Todas as vezes que a gente tira um tempo no nosso quarto e a gente para falar com Deus, ou durante o nosso dia a gente se conecta com Ele, as verdades daquilo que Ele conquistou na cruz, sabe, irmão, isso começa a ficar tão colados em nós, ao ponto da gente não temer mais nada. Sabe, a palavra de Deus fala que a gente pode vir a ter medo, mas viver uma vida de medo, irmãos, é uma vida de desgraça. E Deus não nos chamou, Ele fala para nós, eu não coloquei em vocês espírito de medo, mas eu coloquei em vocês espírito de ousadia e de vida. E sabe, todas as vezes que nós nos lembramos desse espírito habitando dentro do nosso coração, é impossível. Sabe, irmãos, Jesus, Ele venceu aquilo que é o nosso maior inimigo. E o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo hoje, para a nossa realidade, é a morte. E Jesus venceu a morte. Sabe, o mesmo Espírito que venceu a morte, o nosso maior inimigo, entre aspas, nessa realidade. Sabe, Jesus venceu. E esse Espírito que venceu a morte está dentro de mim e de você. Esse Espírito que venceu a morte está dentro de mim e de você. E hoje Deus quer falar para você, se existe algo dentro do seu coração que está morto aí dentro, se existe algo para você, algum chamado, alguma palavra que Deus colocou e você decidiu colocar numa gaveta, Deus tem falado para você essa noite que Ele decidiu reavivar, Ele quer reavivar isso dentro de você. Ele quer acordar, Ele quer despertar essas coisas, verdades que o Espírito Santo colocou dentro de você ao seu respeito, e você às vezes fica, será que é para mim? Será que é isso? Será que é aquilo? Sabe, Deus quer reacender essa chama dentro do seu coração, como se fosse do primeiro amor. Deus nos chamou para o primeiro amor todos os dias, mas a gente não deve viver na ignorância às vezes do primeiro amor, porque às vezes a gente conhece Jesus, naquele dia teve o primeiro encontro, foi maravilhoso, mas a vida com Deus é uma vida constante. Ele tem nos chamado todos os dias para buscar Ele e conhecer Ele. A palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, até que você possa me encontrar, e Ele quer se manifestar, irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos 8, 37. Romanos 8, 37 fala assim, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer que seja o poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele, sabe, irmãos, sabe, essas verdades, quando nós entendemos isso, Ele fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar, nem a altura, nem o problema, nem a doença, nem a morte, nem a vida, nem os principados, potestades, o que quer que seja. Sabe, irmãos, nada pode nos separar dele. O que nós vemos quando nós lemos Gênesis ou em qualquer outro texto da criação, a gente começa a entender que ele fala, Deus criou, Deus criou, Deus criou. E essa palavra criou, ele quer dizer, ele significa uma criação, mas também significa uma sustentação. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que Ele cria, Ele sustenta. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas Ele criou a mim, Ele criou a você. Se Ele criou a você, Ele te sustenta. Como a Fran leu aqui, ela até pegou um texto da minha ministração e usar, não vou mais precisar abrir. Sabe, como a gente leu aqui em Mateus, sabe o que é? Sabe, os campos
ali tem os lírios, sabe, as árvores dão os frutos, os passarinhos que não plantam, comem, desfrutam de coisas. A palavra fala que os lírios se vestiram de uma forma tão lindas por conta da graça de Deus, que nem Salomão, em toda a sua riqueza, pôde desfrutar de uma vestimenta daquela. E eu pergunto, se um Deus que cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de mim, de você? Um Deus que sustenta os passarinhos, que sustenta os animais, que às vezes nem produzem nada, Ele sustenta quem dirá a mim, a você que somos filhos. E essa noite Ele está falando para você, ei, segura a minha mão, vem comigo, porque não é na força do seu braço, não é como você acha que vai ser, não é como você acha que você vai andar, sabe, é comigo aqui, e Ele está te segurando nas mãos, e Ele está falando, eu te sustento, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que está pegando, mas eu estou com você, sabe, é muito lindo. Nós vemos diversos textos na Bíblia, e a gente vai abrir um pouco disso, e vai falar um pouco mais disso, mas como é lindo saber que nós fomos criados, mas nós estamos sendo cuidados. Não existe tranquilidade e paz maior. Deus tem nos chamado para esse tempo, onde a gente vai desfrutar de maravilhas, de riquezas de fato, onde Ele vai colocar nas nossas mãos, mas nós precisamos confiar. E sabe, a gente precisa estar atento a planos loucos do Senhor. Isso inclui você e inclui a mim também. Nesses dias Deus vai dar propostas muito loucas nos nossos corações. Ele vai mandar você ofertar um dinheiro que às vezes você não tem. Ele vai mandar você servir a um lugar que você acha que você não tem tempo nem espaço. Ele vai começar a colocar direções na sua frente. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu estou doido para desfrutar dessas coisas no Senhor. Eu estou doido para ir mais fundo mesmo, e isso é algo que eu tenho decidido, sabe, todos os dias. Deus, Ele é uma fonte inesgotável e Ele quer que a gente vá mais. Você está pronto para desfrutar de planos loucos do Senhor? E a gente vai ler mais para frente textos maravilhosos, e todas as vezes que o povo se prostra em adoração, irmão do céu, como isso é maravilhoso. Então vamos lá, abre comigo deixa eu pegar aqui o texto, abre em Hebreus 2:10, por favor. Vamos lá, então Hebreus 2:10 diz assim: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, repete comigo, fala assim, Ele cria e sustenta. Amém. Ele fez o que era apropriado e tornou-se Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, fala assim, eu sou filho, para que tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Aleluia. Irmãos, olha como isso é poderoso. Ele fala assim, ó, eu fiz Jesus passar por todo esse sofrimento para que vocês, os meus filhos, pudessem desfrutar das maravilhas da salvação. Como a gente leu nos textos anteriores, outras vezes durante os cultos, a gente fala, sabe, vocês podem fazer o que for, mas não existe nada mais precioso do que ter o seu nome no livro da vida. Sabe, você está numa quinta de poder, se você não aceitou Jesus, hoje você vai ter essa oportunidade de ter sua vida totalmente transformada e mudada por esse homem que decidiu se entregar, para que hoje eu e você pudéssemos ter um livre acesso a Deus. Sabe, todas as vezes que nós entendemos essas verdades, todas as vezes que nós entendemos isso, a gente consegue compreender que a nossa vida jamais vai ser uma vida limitada. A gente não foi criado para viver uma vida limitada. Como eu falei para vocês, Deus nos sustenta com as mãos dEle. Ele sustenta o universo, tudo aquilo que Ele criou com as mãos dEle, e Ele cuida de você. Um Deus que te criou e te sustenta, Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Você acha que Ele vai te dar migalhas? Você acha que Ele vai te dar coisas pequenas? Você acha que Ele vai colocar doença na sua vida, doença nos seus? Você acha que Ele vai colocar vai preparar uma vida de falta para você? Se Ele decidiu entregar o Filho dEle, que era o bem mais precioso, para morrer por você, o que Ele não vai dar para você? Todas as vezes que nós entendemos essas verdades, essas coisas, a gente começa a viver as realidades. E essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de coisas pequenas, de que talvez aquele cargo não é para a gente na nossa empresa, de que talvez aquilo que a gente deve fazer a gente jamais vai conseguir. Ou, meu Deus, quando que eu vou dar uma oferta de 10 mil reais? Ou quando que eu vou conseguir construir uma casa de alguém? Sabe, irmão, você vai viver aquilo que você vai pensar. E se você pensar pequeno, você vai viver pequeno. Sabe, eu declaro sobre as nossas vidas mesmo um tempo onde nós vamos ofertar como nunca antes, um tempo onde nós vamos confiar como nunca antes, um tempo onde nós vamos nos dedicar ao ministério, onde nós vamos nos dedicar às pessoas e nós vamos desfrutar dessas maravilhas de Deus. Não porque a gente faz isso para receber bênção, irmão, mas é que não tem como. Se você faz isso, você vai receber. A palavra de Deus, ela é clara. E eu vou falar uma coisa para vocês, quanto mais a gente serve, eu não sei quanto você, mas quanto mais eu sirvo, mais desejoso em servir eu fico. Sabe, quanto mais eu sirvo, mais eu quero. A nossa essência foi criada para adoração. A nossa essência foi criada para adoração, para dar louvores, para se dedicar, para adorar. E como a Fran falou, não tem como nós servirmos a dois senhores. E essa noite Deus está nos chamando e falando assim, e aí, você vai confiar em mim, vai deixar com que eu te sustento? Você vai me servir ou você vai servir aos seus sentimentos?
Você vai servir as coisas que você tem pensado, você vai servir aquilo que você pode consultar, as coisas no seu serviço, a sua realidade de vida. E aí, o que você vai viver? Qual Senhor você vai desfrutar? Sabe, Deus, Ele é uma fonte inesgotável, foi como eu falei, não tem como a gente viver uma vida limitada. Uma prova disso, os frutos do Espírito. Você recebeu Jesus e com Ele você recebeu os frutos do Espírito. E é tão lindo isso, porque um fruto, eu gosto de pensar numa mexerica ou pocã ou mexerica, mesma coisa, né? Uma pocã ou uma mexerica, tanto faz. Deus é assim, Ele nos deu um fruto. Quando nós abrimos esse fruto, quantos gomos uma mexerica não tem? Sabe, e é isso que deixa o diabo perdidinho, porque ele te deu o Espírito dele, ele te deu o poder dele quando você aceita Jesus, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, e os frutos fazem parte desse pacote. E aí você está lá, você está num dia de tristeza, você está num dia de desânimo, você está num dia, sabe, triste, e aí você pega e fala assim, poxa, peraí, mas eu tenho fruto, o fruto do Espírito é paz, alegria, então quer saber, está tudo aqui dentro, está tudo bem. Às vezes tudo ao seu redor está desmoronando, às vezes tudo está acabando, e é por isso que a nossa mente entra em parafuso, porque nós estamos num presente e às vezes tudo aqui à nossa volta está caindo, tudo aqui à nossa volta está desmoronando, e às vezes por a gente não consultar o Espírito Santo de Deus, às vezes por nós não nos lembrarmos dos frutos que tem, onde a gente pode combater essas coisas. O pastor mesmo pregou, se eu não me engano, ele fala assim, sabe, a gente tem diversas partes da armadura, mas a gente só vai combater com a palavra, é com um só que a gente combate, se eu não me engano, acho que foi a Fran que disse isso. A gente tem lá o capacete da salvação, a couraça da justiça, e tudo isso tem um significado. O que é o capacete da salvação? O capacete da salvação, ele vai te blindar das coisas que o diabo fala. E você vai se lembrar que você é salvo, que você deve viver umas realidades da nova criação. A couraça da justiça, irmão, se você está coberto da verdade, da justiça, você não tem nada que temer. Sabe, está tudo bem. Está tudo bem, ele falou calçados do evangelho da paz, irmãos, como eu disse para você, chegou um tempo onde a gente vai correr, e a gente vai salvar pessoas, onde a gente vai transformar, porque essa palavra transformou as nossas vidas, e é isso que acontece. Aí ele fala, calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, e ele fala assim, puxa, escudo da fé. E eu parei para pensar com isso, e sabe, irmãos, como isso é maravilhoso. Como eu disse para vocês, às vezes tudo aqui à nossa volta, por causa da nossa realidade, por causa do nosso ambiente, do hoje, às vezes está tudo meio perdido, e a gente se esquece de combater as coisas com o escudo da fé. Para nós, às vezes é muito difícil a gente entender que no presente e no futuro vai ficar tudo bem, porque no passado, Jesus já conquistou tudo para nós. E aí a nossa mente começa a entrar no conflito, poxa, meu futuro, meu presente está tudo bem, mas no passado foi tudo conquistado. Irmãos, está tudo bem, e cabe a nós descansarmos nessa sustentação das mãos de Deus, cabe a nós descansarmos naquilo que Ele fez e naquilo que Ele vai fazer, sabe, todas as vezes que nós entendemos essas coisas, a gente entende a preciosidade que é de descansar em Deus, e Deus tem nos chamado nesses dias para descansar na palavra dEle, para confiar naquilo que Ele fala. Descansar não é você ficar num barquinho lá de boa dormindo, mas descansar é você confiar de fato que Jesus vai fazer. Como eu disse, como é que um fazendeiro vai confiar que vai vir chuva? Ele vai preparar a terra dele. Isso é descansar em Deus, não é você ficar parado. Como é que você vai confiar que você vai receber um novo emprego? É você mandando o currículo e falando, Deus, muito obrigado porque o melhor emprego vai chegar. Como que você vai descansar no meio da doença? Você pode falar, pai, meu corpo pode estar assim agora, mas em nome de Jesus eu declaro vida sobre o meu corpo, e o seu corpo vai ter que mudar. Eu não sei qual que é o seu problema, mas Deus, Ele está lá, carimbando papéis e falando, está tudo ok, é eu que estou assinando, está tudo ok, sabe, Deus, Ele só precisa com que você o busque de verdade, Ele só precisa com que você deseje Ele. E esses dias em casa nós estávamos falando a respeito do poder de Deus, sabe, a gente gosta às vezes de fazer uns quiz bíblicos lá, tirando sarro um com o outro lá, e um dos assuntos na mesa dessa vez era, poxa, vamos analisar aquilo que Deus fez no passado. Você consegue pensar comigo? Olha para quem está do seu lado aí, de uma forma rápida. Fala um milagre no Antigo Testamento que você acha surpreendente que Deus fez. Pode fazer isso comigo? Vai lá. Um só. Bora lá. Consegue? Sabe quantos milagres? Alguns aí eu já vi repetido aí. Sabe como isso é lindo? Sabe, Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez com que Davi, com a coragem dele, com a confiança do Senhor, ele pudesse derrubar um gigante. Sabe, Deus, Ele pegou e levou Elias para uma carruagem de fogo. Deus, Ele pegou e uma das coisas, um dos textos assim que mexem muito comigo assim, é que Elias, ele está lá, está todo mundo levantando adoração para falsos deuses, todo mundo desesperado, e nenhum Deus deles pôde responder. E aí Elias, vendo todo aquele desespero, ele falou, quer saber, o negócio é o seguinte, pega um copo d'água aqui, joga um copo d'água, pega a água e inunda aqui esse altar aqui, pode inundar.
Se o de vocês não está queimando, se o Deus de vocês não está ouvindo, pode jogar água, faz o que for impossível, porque o meu Deus vai realizar, o meu Deus vai fazer acontecer. Irmãos, a palavra de Deus, ele fala ali naquele livro, que o fogo de Deus chegou naquele altar, ele lambeu cada gota daquela água, ele recebeu aquela oferta e todo mundo se prostrou. Sabe, irmãos, é desse Deus que eu estou falando para vocês, é desse Deus, é esse Deus que quer se manifestar para nós, é esse Deus que nos sustenta, e no momento de pressão, quando a gente está frente a alguma situação que às vezes pode ser que custe a nossa vida, ou custe o nosso emprego, ou custe a sobrevivência da nossa família, quer o que seja, sabe, ele vai estar lá, ele vai aparecer, ele vai consumir como um fogo, ele vai aparecer, e esse texto ele mexe muito comigo. Outro personagem que mexe muito comigo do Antigo Testamento, ele é Matusalém. A Bíblia fala bem pouco ali dele, fala, se não me engano, uns 2, 3 versículos falam dele, mas eu vou abrir, você não precisa abrir na sua Bíblia, eu vou abrir aqui e vocês acompanhem comigo. Gênesis 5, 21 até o 24, ele fala assim: depois que gerou Matusalém, perdão, falei Matusalém não, é Enoque, tá bom? Não, 2. Foi Matusalém foi o que mais viveu, mas não é esse. Enoque, tá bom? Ele fala, depois que gerou Matusalém, Enoque andou 300 anos com Deus. Tem noção de que andar 300 anos com Deus? E ele fala assim, ele andou 300 anos com Deus e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Desses 365 anos, 300 anos ele viveu com Deus, só isso. Beleza? Aí ele continua falando assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha que sensacional. E aí você fala assim, nossa, beleza, esse é o único texto no Antigo Testamento que fala de Enoque. Irmãos, ele é lembrado na galeria da fé, lá em Hebreus. E eu vou abrir aqui, Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 5 e 6, ele fala assim, ó, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo de que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E ele termina, ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e ele recompensa. Olha isso que poderoso, repete comigo, fala assim, ó, pois quem dele se aproxima. Você se aproxima de Deus, você deseja o Espírito Santo de Deus, ele fala assim, então beleza, para você que me deseja, e você crê que eu existo, e existem recompensa para aqueles que o buscam. Você busca Deus, você crê que Ele existe, então irmãos, como esse texto diz, existe uma recompensa para você. Sabe, Paulo fala, 1000 vezes, incomparavelmente de contagem de vezes, é melhor estar com Deus do que estar aqui. Sabe, irmãos, esse homem creu, ele desejou tanto a Deus, ele andou tanto com Deus, que chegou um tempo onde ele não foi mais encontrado no mundo dos vivos, porque Deus tinha levado com ele. Sabe, se isso daqui não é uma recompensa, eu não sei o que é. Às vezes pode ser que Deus não quer te arrebatar, mas Ele quer fazer com que você traga a realidade dos céus aqui na terra. O próprio céu habita dentro de você, o próprio Espírito Santo de Deus mora em você. E aí, o que você vai fazer? Existe uma realidade dos céus, existe algo poderoso de Deus, e Ele fala, existe uma recompensa para você que me busca. O reino de Deus é muito doido, porque às vezes nós achamos que nós estamos perdendo, às vezes nós achamos que nós estamos sendo desfavorecidos, porque no mundo onde tem uma pandemia, onde que vai falar que teve uma igreja que doou mais de não sei quantas toneladas de alimento ano passado? No meio de uma pandemia onde está todo mundo reservando, onde está todo mundo guardando, no próprio Estados Unidos mesmo, quantos mercados estão vazios, o pessoal estocando comida, e nós estamos doando. Sabe, a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, ela faz a gente ir contra a mão do mundo, sabe? Ele faz com que a gente vá à frente, vá além. E eu gostaria agora que vocês abrissem um outro texto comigo. Esse texto ele mexeu muito comigo, ele fala a respeito do rei Josafá. Ele fica em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20. Perdão, 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso de número 2, eu vou ler com vocês. Ele fala assim, ó, alguns homens vieram e disseram a Josafá. Josafá era um rei, tá bom? Ele fala assim, ó, um exército enorme do país de Edom veio do outro lado
do lado do Mar Morto, para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar, que fica perto da fonte de Gede, que é o mesmo lugar. E ele fala, Josafá ficou com medo e orou a Deus. Repete comigo, fala assim, Josafá ficou com medo. Só fazendo um break rapidinho aqui, gente. Sabe, Josafá ele ficou com medo. E como eu disse para vocês, às vezes a gente vai ficar com medo. E o medo pode assolar na sua porta. Mas aquilo que a gente vai fazer, de fato, é que vai demonstrar qual vai ser o resultado ou qual que vai ser a colheita que a gente vai ter. A gente pode sentir medo de algumas situações, a gente pode se sentir frustrado em outras, mas se a gente viver num mar de frustração, num mar de medo, a gente vai escolher de morte. Sabe, a palavra de Deus fala que o maior inimigo da fé é a dúvida. E todas as vezes que nós entramos nesse ambiente de medo, de desconforto, e a gente decide ficar ali, a dúvida começa a entrar no nosso coração. E a gente não vai conseguir agradar a Deus, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou continuar lendo aqui com vocês, e ele fala, Josafá ficou com medo e orou a Deus, ao Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para todo o seu povo de Judá que jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades, de todo o país, e povo veio a Jerusalém. Perfeito. Então, pula para o 13 agora lá comigo. Então, eles estão cercados lá, o povo está vindo, ele sentiu medo e decidiu orar e chamou todo o povo para orar ali com ele e jejuar com ele. E ele falou no verso de número 13, ele fala assim, todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente ao templo, junto com suas mulheres e seus filhos e crianças de colos. De repente, fala comigo, de repente. Vamos só fazer um break aqui. Hoje o pastor Leandro fez uma live e foi maravilhoso falar a respeito disso. Eu não tinha assistido a live, depois minha mãe comentou comigo e eu fui assistir. O pastor Leandro ele falou hoje sobre o de repente. Depois você abre o Instagram dele lá e você vai dar uma olhada. É impossível nós vivermos de repente deitados no sofá. É impossível nós vivermos de repente de Deus, ficar lá de boa, ficar fazendo as coisas. Hoje ele foi Masterchef, ele fez um cafezinho lá no negócio. E é impossível ele desfrutar de um café sem ele fazer. De repente o café não vai ficar pronto. E ele vai fazer. O que eu quero que vocês se atentam a esse texto e aquilo que está dizendo aqui, é que a palavra de Deus fala, de repente aconteceu. Mas antes do de repente acontecer, ele decidiu se posicionar. Ele decidiu se posicionar, e é isso que Deus tem pedido para nós nesses dias. Como eu falei para vocês, Ele está nos sustentando, mas a gente precisa decidir viver nessa sustentação de Deus. A gente precisa decidir viver nesse lugar de segurança, nesse lugar de paz, nesse lugar de conforto. E esse lugar de conforto, como eu disse para você, muitas vezes você não vai ficar deitadinho na rede, mas você vai precisar confiar e declarar contra tudo aquilo que está desmoronando à sua volta. E vamos continuar lendo lá no verso de número 14, e ele fala assim, ó, de repente, o Espírito Santo de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Bananias, vai seguindo aí, até toda a treneta aí. No 15, ele diz assim, Jaziel disse, povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor diz. Ele fala assim, ó, não se assustem e nem fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Isso é Deus falando, amém? Aí ele continua falando, amanhã vocês os atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale, que se dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não vão precisar lutar. Olha que doideira aqui, ó. Versos anteriores ele fala assim, ó, vocês vão guerrear contra o povo. Aí agora ele pega e ele fala assim, ó, vocês não vão precisar lutar. Não tem lógica. E ele continua, fiquem parados ali e vocês verão como o Senhor de Deus salvará vocês. Aleluia. O povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. E ele fala, então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o seu rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. E ele fala, aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Cará, começaram a louvar a Deus, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto. Saíram Josafá e ficou de pé e disse, o rei falando, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, o seu Deus, e vocês vão estar seguros. Confiem nos profetas dele, em tudo que eles falam vai dar certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército de Deus, louvando assim,
Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Faz um break aqui comigo. Olha como isso é poderoso. O povo estava cercado, eles estavam morrendo de medo, principalmente o rei, que era quem protegia aquele povo. E aí um levita, um homem de Deus, se levanta ali naquele lugar e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, amanhã vocês vão chegar e vocês vão guerrear com esse povo. Vocês vão lutar contra eles, mas vocês não vão lutar. Vocês vão ficar ali parados. Olha isso. E aí o rei, sentindo disso, ele entendeu, ele falou: então quer saber, eu vou chamar os levitas. Ele colocou a galerinha que canta, como nós estávamos fazendo hoje, cantando a consagração, levantando as nossas mãos para os céus e declarando coisas para Deus, confiando nele e falando a honra, a glória. Sabe, você pode fazer isso, fala assim: pai, eu honro o seu nome. Você pode engrandecer o nome de Deus aí no seu lugar? Fala assim: pai, nós honramos o seu nome, nós engrandecemos quem você é. Pai, nós te reconhecemos. Pai, você é maravilhoso, não existe um outro Deus além de você. Pai, nós confiamos e descansamos no seu poder. Pai, a honra, a glória e o poder, Pai, sejam dadas a você, o Rei Jesus. Eles estavam cantando isso que nós cantamos essa noite. Eles estavam cantando isso que nós cantamos essa noite. E ele termina falando assim: louvem a Deus porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou uma confusão entre os moabitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas, que eram 3, 4 povos que estavam indo ali atacar eles, e eles começaram a ficar atordoados, e eles começaram a se atacar entre si. E falou: os moabitas atacaram os amonitas, que atacaram os edomitas e destruíram completamente, pois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os moabitas lutaram também contra os moabitas, e foram destruídos. Quando o exército de Judá chegou no lugar alto do deserto, eles viram no chão que estava coberto de mortos, e ninguém tinha escapado com vida. Olha como isso é poderoso. Pode parecer meio confusão aí por conta da quantidade de povos que estavam ali, mas só antecipando o que aconteceu ali, existiam 3, 4 povos que estavam tentando atacar aquele povo, e eles falaram: quer saber? Vamos cantar a bondade de Deus, vamos cantar quem Ele é. No meio de todo esse turbilhão, Deus disse que ia nos sustentar e que ia cuidar de nós. Então o que a gente vai fazer? A gente vai celebrar antes de ir. Irmãos, a fé é assim. A fé, ela celebra antes de ir, porque a fé sabe que já é. Aqueles homens tinham fé naquilo que Deus tinha falado para eles. Aqueles homens acreditaram piamente. Eu não sei quanto a vocês, mas ir para uma guerra sem nenhum tipo de preocupação, cantando na frente, separando pessoas que nunca tinham lutado, para ir na frente cantando. Deus tem nos chamado para esses dias, irmãos. O Espírito Santo tem me incomodado tanto, e eu tenho certeza que é você também nesses dias no culto. Sabe, Ele tem nos chamado para, em meio a um mundo perdido, um meio a tribulações, um meio onde tudo está destruindo. Ele fala assim: eu só quero que você cante a minha bondade. Em meio a tudo caindo, tudo desmoronando, Ele fala assim: eu só quero que você levante suas mãos e vai cantando para frente do seu problema, porque na hora que você chegar, o meu nome, o meu sangue já resolveu tudo para você. Eu só preciso com que você abra a sua voz, abra o seu coração e deseja me louvar de todo o seu coração. Você me deseja de tudo e você confia que eu estou te sustentando. Sabe, nesses dias nós temos aprendido tanto. Deus, Ele quer com que a gente prospere de uma forma rápida. Ele quer com que a gente confie nele de uma forma rápida, porque aquilo que Ele tem para fazer é grande demais. Como foi lido aqui, Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das árvores, Ele cuida de tudo aquilo que Ele cria, como nós lemos, Ele sustenta. E Ele está falando para você: ei, eu não sei qual é o seu problema hoje, mas eu estou aqui, faz dos seus problemas conhecidos para mim, e eu vou na frente por você. E na hora que você chegar, cantando, dançando, se alegrando, porque é isso que a fé faz, é isso que nós aprendemos nessa igreja. Na hora que a gente chegar, está tudo bem. Na hora que a gente chegar, Ele já resolveu. Na hora que a gente chegar, já está tudo ok. E sabe o que acontece? A gente vai chegar para guerrear e a gente não vai precisar. Mas a gente precisa escolher. E Deus separou essas quinta-feiras de poder para que a gente comece a se preparar mesmo como bons filhos, como filhos que acreditam, como os filhos que confiam e filhos que se derramam na presença dEle. Sabe? Nós temos 2 caminhos para seguir, nós temos 2 senhores para servir. Quem que você vai servir? Você vai servir ao seu medo? Você vai servir ao seu lugar de vítima? Porque o que acontece? Todos nós, às vezes, podemos ter sido uma vítima em um momento. Às vezes você foi vítima de um assalto, de um engano. Às vezes você foi vítima de algo que aconteceu com você no seu passado. Mas e aí, você vai viver de vitimismo? Ou você vai celebrar no lugar onde era derrota, onde era tristeza? Deus tem nos chamado nesses dias para segurar a mão dEle e peitar de fato. A palavra de Deus fala que Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas confiar nessa sustentação de Deus é a gente poder celebrar, comer gostoso mesmo na frente dos nossos inimigos, seja elas nossas contas, doenças, coisas que estão chegando à nossa volta, e a gente celebrar, sair na frente cantando.
E agora você vai ter a oportunidade de fazer isso essa noite. Gostaria de chamar o louvor aqui. E agora a gente vai cantar. Eu gostaria que a gente cantasse de novo aquele finalzinho da música da celebração, sabe? Porque todas as vezes que nós engrandecemos o nome do Senhor, nós louvamos Ele, nós falamos da honra, da glória que é poder louvar Ele. Sabe, irmãos, as coisas começam a acontecer. E assim como aquele povo, ele ficou diante daquele problema. Hoje nós vamos celebrar, hoje nós vamos cantar, hoje nós vamos levantar nossas mãos, nós vamos descansar. E amanhã respostas vão começar a chegar para você. Amanhã respostas vão começar a chegar para você. Quando você chegar na sua casa, você já vai ter um laudo positivo. Eu não sei o que você está esperando, mas Deus, Ele preparou essa noite totalmente para você. Ele preparou essa noite totalmente para ter um encontro com você, para que você possa desfrutar de uma bondade, de um amor, de um carinho que só Ele pode te dar. É uma paz que só Ele. Então eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e eu gostaria que você cantasse com toda a intensidade do seu coração. Eu gostaria que você levantasse sua mão para os céus e você declarasse o quanto você o ama, e você declarasse o quanto você o deseja, você declarasse toda a honra, toda a glória para o nome dEle. Deus, Ele tem algo maravilhoso para manifestar para você. Deus tem algo maravilhoso para revelar a você. Deus tem algo maravilhoso para que você desfrute. Mas Ele está te chamando para esse lugar de confiança. Ele está te chamando para esse lugar de sustentação, que você possa confiar e descansar de fato nesse lugar de amor, nesse lugar de carinho dEle. Abra seu coração e cante com tudo que você tem essa canção para Ele, em nome